Olá, muito bom dia a todos. Peço só que me coloquem, por favor, aqui por escrito, se for caso disso, no chat, caso não consigam assistir à partilha de ecrã da imagem da apresentação, por favor. Um, estarei aqui no cantinho durante a sessão, mas estará a apresentação em partilha, que depois no final será partilhada por todos os participantes, incluindo a gravação da sessão. Portanto, esta componente de vídeo será partilhada depois da gravação com todos e também a apresentação no final. Portanto, quer haja questões ou não, mas no final nós deixaremos a apresentação com todos os participantes. Queria agradecer-vos imenso terem tirado um bocadinho do vosso tempo para abordarmos aqui um bocadinho em mais detalhe aquilo que são os incentivos ao apoio à modernização e expansão das empresas, e nós vamos aqui abordar de uma forma muito focada esta questão dos incentivos à modernização, porque realmente o universo é significativo e, portanto, teríamos que fazer aqui um conjunto de sessões consecutivas para trabalhar um bocadinho todos os incentivos, mas vamos tentar, com esta primeira iniciativa, dar início a um ciclo de conteúdos que depois permitem às pessoas abordar de forma mais detalhada cada um dos conteúdos que lhes possam interessar no âmbito da sua atividade empresarial e profissional. E, portanto, hoje achamos que fazia muito sentido focar o nosso tempo naquilo que é o conjunto de incentivos à modernização empresarial, que estão aí alguns já em aberto e que estão aí a chegar e que se perspectiva que possam ser publicados avisos ainda durante o mês de julho e de agosto em diante, para depois apoiar os investimentos a executar ao longo do ano 2025. Indo ao início, muitos de vocês conhecem, outros que possam não conhecer tão bem. Eu sou Miguel Carneiro, sou partner e não partner da Crios Consulting, uma empresa de consultoria que está sediada, baseada no Mar Canaveses e que tem trabalhado um pouco por todo o país e desenvolvido relações de cooperação e projetos internacionais, também um pouco por todos os países do continente europeu. Hoje vou abordar um bocadinho a questão como vos disse, do Portugal 2030, de um incentivo em concreto, ajudando, obviamente, a enquadrar um pouco melhor aquilo que são os incentivos no global. Não sem antes vos dar uma breve apresentação daquilo que é a CRIs em números. Como vos disse, deixar aqui algumas dicas que podem ser úteis para o enquadramento de incentivos e de projetos de investimento em programas de apoio. Temos uma máxima na empresa que é se o cliente pretende crescer, se pretende inovar, há uma solução para o apoiar nesse desafio. Essa solução não é necessariamente sempre um fundo perdido, aquilo que nós designamos por fundo perdido, que significa, na verdade, um incentivo não reembolsável, mas existem soluções complementares, algumas que até sobrepõem aos próprios fundos perdidos, e, portanto, interessa-nos que o cliente, tendo uma perspectiva e uma abordagem de crescer e evoluir, há uma resposta e há uma oportunidade e um incentivo para ajudar nesse processo. Depois dessas considerações gerais, abordámos um bocadinho de base, de forma mais concreta, esta questão dos incentivos de base territorial, que é um aviso que em parte já está publicado e outra parte ainda está para chegar, e depois deixaremos um plano em aberto para caso existam questões complementares e os nossos contactos no final. A Cris Consulting, para quem conhece menos bem, é uma empresa de consultoria, como vos disse, que está baseada no Mar Canaveses. Temos várias áreas de negócio, sendo que neste caso estamos a trabalhar sobre aquilo que é os sistemas de incentivos. Trabalhamos também complementarmente áreas que acabam por ser comuns dentro do nosso pipeline de trabalho comercial, que é o segmento empresarial, as organizações sem fins lucrativos e as autarquias, portanto, sobretudo o mercado B2B. Nós prestamos serviços na área dos sistemas de incentivos, da contabilidade, da cooperação internacional, isso de uma forma genérica, o que é isto? São candidaturas a sistemas de incentivos da Comissão Europeia que pressupõem a criação de um consórcio de antemão e, portanto, esta lógica de cooperação aplica-se desde o início em que as entidades cooperam para se elaborar uma candidatura em consórcio a sistemas de incentivos da Comissão Europeia. Esses sistemas de incentivos muitas vezes são semelhantes aos portugueses
e noutros casos são completamente diferenciados, complementares no plano europeu. Desenvolvemos também trabalho no apoio à gestão, ao planeamento fiscal e financeiro das empresas. Prestamos serviços de qualidade e de certificação de empresas em várias áreas, com especial experiência na implementação das ISO ligadas à qualidade, aos sistemas de gestão, aos sistemas de gestão da qualidade, à gestão ambiental, à higiene e segurança no trabalho. Portanto, temos aqui uma panóplia bastante diversificada, com conhecimento dentro de portas deste tipo de serviço a prestar. Prestamos também assessoria autárquica com grande enfoque em juntas de freguesia, mas também no enquadramento dos projetos de investimento no âmbito da cooperação internacional. A Cris Consulting está atualmente em processo de acreditação como entidade formadora certificada e, portanto, já prestamos e desenvolvemos programas de formação, mas iremos fazê-lo também em nome próprio muito brevemente. Estamos também a entrar, uma vez que é um setor que ainda está a iniciar, no segmento do ESG, portanto, do Environmental, do Social e do Governance. A implementação de sistemas de gestão e apoio à gestão das empresas na área da gestão ambiental, do impacto ambiental, do impacto social e da governança das próprias empresas. E, finalmente, desenvolvemos também trabalho na área da contratação pública, onde temos também recursos humanos que ajudam as entidades, quer a candidatar-se a procedimentos de contratação pública, com concursos públicos, consultas prévias, quer apoiar as entidades públicas e as entidades que estão sujeitas ao Código dos Contratos Públicos a fazer o lançamento desses mesmos procedimentos concursais. Em pequeno, assim, em letras mais garrafais e de forma mais sucinta, a Cris Consulting tem desenvolvido, foi criada em 2017, mas tem desenvolvido atividade empresarial de forma mais ativa a partir do ano de 2018 e desde então a empresa conta já com mais de 15 milhões de euros de investimento alavancado a partir das candidaturas aos sistemas de incentivos para apoiar esse mesmo investimento. Estes 15 milhões de euros representam mais de 8 milhões de euros de incentivos captados para estas próprias empresas ao longo deste período, isto sem contar a grande maioria das candidaturas do ano 2023 que estão ainda em análise. Foram já também captados mais de 2 milhões de euros em financiamento bancário, que permitiu também a execução desse próprio investimento das empresas, e temos atualmente e acompanhamos mais de 10 milhões de euros que estão em pipeline de investimento, quer porque são candidaturas que já estão elaboradas e submetidas e, portanto, a aguardar decisão, quer porque são investimentos que estamos a acompanhar para colocar no terreno. A Cris Consulting é uma equipa formada por 16 colaboradores, incluindo eu e a Sofia como sócios. É uma empresa que tem já 1.175.000 euros de faturação acumulada desde o ano de 2018. Opera em mais de 30 países através de várias parcerias e implementação de projetos com consórcios nestes mesmos países e desenvolveu já projetos, iniciativas e atividades para mais de 500 empresas e organizações ao abrigo dos diversos sistemas de incentivos, quer no plano nacional, quer no plano europeu. Portanto, temos vindo a acelerar aquilo que é a nossa atividade, a nossa dinâmica e queremos muito em breve estar aqui com números ainda mais desafiantes daquilo que tem sido a dimensão dos nossos projetos. De uma forma genérica, aquilo que eu gostava muito que atendessem do ponto de vista daquilo que são as fontes de financiamento são estes três logótipos, isto é, o Portugal 2030, o PRR e a Comissão Europeia. O Portugal 2030, na verdade, é uma estrutura de missão que aplica os fundos europeus estruturais e de investimento no nosso país. Está dividido em vários programas, não vamos entrar aqui em grande detalhe porque estaríamos aqui a estudar mais em estrutura do que em conteúdo o sistema, mas está dividido em programas que se debruçam sobre áreas temáticas, portanto, indústria, competitividade, área ambiental, área social, agricultura, desenvolvimento rural. Há aqui diferentes áreas de atividade que têm diferentes programas alocados a essa mesma área. E depois existem também os fundos que estão subordinados às prioridades regionais, de acordo com os instrumentos de política pública das organizações responsáveis. Isto é, quando pensamos em NUTS 2 e NUTS 3,
há instrumentos de política pública que definem as prioridades em cada uma das regiões, nomeadamente Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Lisboa, Açores e Madeira, e depois há ainda instrumentos de política pública, diria que subregionais, por exemplo, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas. O Portugal 2030 é um programa que vai ter avisos de candidatura previsivelmente até pelo menos 2028, e terá execução exatamente até 2030. Estamos na primeira ronda de aviso ao abrigo desta dotação, portanto há ainda muito caminho a fazer e há aqui ainda muitas oportunidades para abordar. O PRR, ao contrário, já tem um ciclo de vida mais curto, tem que ser executado até 31 de dezembro de 2026 e já está em grande parte entregue a sua execução, principalmente nas entidades públicas e sem fins lucrativos, mas existem ainda avisos que fazem sentido explorar no âmbito do PRR, nomeadamente o Coaching 4.0, os avisos à digitalização das empresas, que ainda surgirão para investimentos a realizar quer até ao final do ano, quer durante o ano 2025 e 2026. E depois, sublinho a importância de se considerar e se conhecer esta realidade da Comissão Europeia, que corresponde a um conjunto de programas de financiamento e sistemas de incentivos no plano europeu que estão subordinados a várias prioridades. Nós, aqui, quando estamos a falar no plano europeu, falamos, obviamente, em questões muito mais em abstrato, mas há aqui 3 ou 4 princípios que é muito importante ter em conta. Primeiro, as transições climática e digital. E a Comissão Europeia valoriza muito esse tipo de contributos nos diferentes programas. Segundo, as diferentes agendas da Comissão Europeia para os diferentes setores de atividade. Isto é, competitividade, há financiamentos para empresas, para entidades do setor de investigação e desenvolvimento, para entidades do setor de ensino, para associações empresariais, há sistemas de incentivos também para o setor mais sem fins lucrativos, quer público, quer privado, mas genericamente existem incentivos para a competitividade da sociedade, das empresas, incentivos para a digitalização da sociedade, incentivos para a capacitação de responsáveis, quer nas organizações sem fins lucrativos, quer nas empresas, para a capacitação de jovens. Existem sistemas de incentivos para a proteção dos recursos naturais, existem sistemas de incentivos para o financiamento de investigação e desenvolvimento, para a proteção da propriedade intelectual e, portanto, a panóplia de sistemas de incentivos que estão acessíveis a todos os países da União Europeia é muito diversificada, muito aprofundada, exige um conhecimento muito aprofundado, mas sobretudo ter noção de que, além da realidade dos fundos estruturais de investimento, que é aquilo que nós conhecemos como o Portugal 2030 agora, existe também uma realidade europeia à qual todos os países podem aceder e onde nós temos vindo a desenvolver cada vez mais atividade. Passando ao nosso plano nacional e àquilo que é a nossa realidade de forma muito concreta, 10 considerações gerais que nós entendemos que são muito importantes quando nós estamos a olhar para candidaturas a fundos comunitários e a sistemas de incentivos e estamos a olhar para aquilo que é a possibilidade de conseguir ter um apoio para o investimento e para a nossa atividade. Há aqui elementos que nós temos quase já embutidos no nosso código de programação enquanto colaboradores, mas que é importante também partilhar com o mercado para que depois os empresários possam ir tendo esta noção, esta sensibilidade à medida que vão procurando oportunidades de financiamento. Primeiro, a questão dos imóveis. Muita gente pergunta-nos que tem, no momento em que vai fazer a aquisição de determinado imóvel, determinado montante para investir, se é apoiável por fundos comunitários. E esta é logo a primeira questão que para nós é muito importante abordar. A compra e aquisição de imóveis não é elegível ou muito raramente é elegível essa despesa, sobretudo nas empresas. Esta é uma despesa para a qual nós não consideramos qualquer tipo de financiamento em qualquer sistema de incentivos. Portanto, genericamente, e salvo raríssimas exceções, esta é uma despesa que, caso nós estamos a falar no momento ainda de compra do imóvel, não é uma despesa elegível. Contudo, isto não nos impede que a gente possa na mesma elaborar uma candidatura a um sistema de incentivos, porque nós não temos que ser proprietários do imóvel onde nós vamos realizar o investimento, temos é que ter direito de superfície. O direito de superfície pode ser assegurado por um contrato de arrendamento, um contrato de comodato. Podemos até em sede de candidatura, em vários sistemas de incentivos, não em todos, em vários,
avançar com um sistema com um documento, com um contrato de promessa de arrendamento, porque ainda não vai estar materializado no momento da candidatura, mas tem que estar sim no momento do início ou da aprovação da candidatura. Portanto, o não existir a propriedade sobre um imóvel não é um fator de exclusão, por assim dizer, do projeto de investimento. Depois existe outro elemento que é muito importante ter presente ao analisar aquilo que pode ser o projeto de investimento, que é o investimento elegível, o investimento que nós projetamos e aquilo que é o investimento máximo elegível. Isto é, nós, enquanto empresários, estamos a considerar determinada renovação de instalações ou determinada aquisição de equipamentos e pensamos nisso numa ótica das nossas necessidades e não numa ótica do enquadramento de fundos comunitários. Portanto, esta deve ser sempre, a nosso ver, aquilo que deve presidir no critério de decisão relativamente ao projeto de investimento. É se o investimento que nós pretendemos fazer serve os propósitos do projeto de longo prazo da nossa empresa. Ok, uma vez alinhado com aquilo que nós queremos fazer a seguir, é muito importante perceber se esse investimento é elegível, ou seja, se o aviso contempla apoiar aquela despesa e depois perceber se o investimento entra dentro daquilo que é o investimento máximo elegível. Vou dar aqui um exemplo para percebermos de forma muito concreta. Uma candidatura que queira adquirir um determinado equipamento de produção, vamos pensar aqui numa indústria de extração de granito ou transformação, cujo o equipamento custa 350 mil euros. Ok, o investimento projetado são 350 mil euros mais IVA. Nós aqui vamos sempre falar de valores sem IVA. O investimento elegível, de acordo com o aviso, pode ser limitado, por exemplo, a 200 mil euros ou 250 mil euros. Isto quer dizer que podemos não candidatar toda a despesa, mas depois existe aqui um elemento adicional que é o investimento máximo elegível. Ou seja, se o aviso disser que a candidatura pode ter um investimento de 350 mil euros, mas só aceita financiar uma percentagem de 200 mil, ok, o investimento é elegível. Mas se disser que o investimento máximo elegível são 200 mil euros, ora, eu não posso comprar só de uma máquina de 350 mil euros, não posso comprar só 200 mil euros de máquina e pagar o restante como se não tivesse sido faturado ou como se não existisse a restante máquina. E, portanto, este investimento deixa de poder ser encaixado naquele aviso. E isto é muito importante nós percebermos que muitas vezes o investimento que nós queremos fazer pode não encaixar naquele aviso pelo investimento máximo que o aviso aceita, outras vezes pode encaixar e, portanto, nós aqui temos que conhecer um bocadinho melhor a realidade daquilo que são as diferentes escadas dos valores de investimento elegíveis nos fundos comunitários. Portanto, ter sempre em atenção se o investimento é elegível, se aquela despesa é ou não elegível e se é elegível dentro daquilo que é o montante previsto no aviso. Um elemento muito importante e que agora está em regulamento geral, por exemplo, no Regulamento Geral de Competitividade e Inovação, é a autonomia financeira. Se antes a autonomia financeira podia ser assegurada por critérios que variavam de aviso para aviso, por exemplo, a empresa não ter determinada autonomia financeira, mas ter um reforço de capitais comprometido por parte do sócio para assegurar esses critérios de autonomia financeira. Isso antes permitia-nos aceder na mesma aviso. Agora, se a empresa não tiver uma percentagem mínima, dependendo do valor do investimento, mas à partida pelo menos 15% de autonomia financeira relativamente ao investimento total elegível, a empresa muito provavelmente não será elegível para o financiamento. Ou então temos que fazer um aumento de capital antes de se fazer a candidatura para demonstrar que a empresa já tem autonomia financeira antes da candidatura ser submetida. Sublinhar de forma muito relevante que este tipo de detalhes são critérios de elegibilidade e não de pontuação. E, portanto, um critério de elegibilidade significa que se a empresa não tiver autonomia financeira, a candidatura não vai ser aceita pelo simples facto da empresa não reunir as condições para apresentar a candidatura. Ok? Portanto, isto tem que ser sempre avaliado de antemão. Depois, em todos os avisos estão sempre definidos os critérios, dentro dos critérios, o tipo de promotores que são elegíveis. E isto ganha particular relevância agora no Portugal 2030, porque há avisos em que as empresas são elegíveis, um contribuinte, nós dizemos 500, mas o empresário em nome individual não é. Há avisos em que as associações empresariais são elegíveis e as empresas não. E, portanto, temos que ver muito bem o que é que nos diz no aviso que tipo de promotores é que são elegíveis, porque este critério dos promotores vai nos definir se nós podemos ou não aceder àquele aviso.
Quinto elemento é algo que nós temos como tarefa standard e obrigatória na análise de qualquer projeto, que é uma ferramenta que nós consideramos de análise de risco relativamente às candidaturas, que é a estimativa de pontuação. E isto é importante nós termos de forma presente, que é um aviso quando é publicado, salvo raríssimas exceções, e à partida não será um aviso com dotação com um sistema de incentivos que seja financiado pelo Portugal 2030, se for esse o caso, mas um aviso quando sai, geralmente tem sempre uma parte do aviso, indica aquilo que é o mérito da operação e a grelha de análise e de pontuação dos diferentes critérios. E, portanto, nós conseguimos, quando analisamos a intenção de investimento de uma candidatura, conseguimos fazer esta análise do mérito da pontuação antes de se avançar de facto para a instrução de toda a candidatura. E isto é muito importante porquê? Porque ajuda-nos a aferir aquilo que é o potencial de pontuação de determinado projeto de investimento e aferir se esse potencial de mérito é suficiente para chegar àquilo que nós chamamos de financiamento. Ou seja, o sistema é um sistema de análise por mérito, numa ótica muito semelhante àquilo que é o de acesso ao ensino superior. A dotação começa a ser atribuída de acordo com o montante que é pedido por cada projeto de investimento, de acordo com a pontuação da candidatura, indo a pontuação mais alta para baixo. E, portanto, nós temos sempre que trabalhar, não necessariamente para ser a candidatura com mais pontuação, mas para ser uma candidatura que garanta condições para ter uma pontuação suficiente para chegar à dotação. A pior coisa que nós podemos ter, obviamente, para além de uma candidatura rejeitada por algum tipo de erro, é ter uma candidatura aprovada sem dotação disponível. Ninguém tem interesse nisso. O promotor, porque fica completamente desapontado, a candidatura foi aprovada, mas não havia dinheiro, não chegou lá, e nós, porque, de facto, muito do trabalho é feito no momento da elaboração da candidatura, mas a esmagadora maioria da nossa receita é dependente da aprovação e do financiamento da candidatura. Portanto, não nos interessa estar a trabalhar para candidaturas que tenham aprovação, mas não tenham financiamento, ou candidaturas que não sejam aprovadas. Daí esta análise de risco para nós ser muito importante fazê-la em conjunto com o cliente. E essa é também a razão pela qual, por regra, não cobramos qualquer tipo de adjudicação até o momento em que se faz esta análise de risco e se partilha o mérito da pontuação com o cliente, que é para depois, mediante essa análise de risco, o cliente decidir com total informação do lado dele se quer avançar ou não com a candidatura e aí sim adjudica. E depois aí vamos verificar se nós fomos capazes no final de chegar ao mérito que tínhamos estimado. Sexto, critérios de elegibilidade. Como tinha dito há pouco, há elementos que dizem claramente se a empresa e a operação são elegíveis. Temos avisos em que podemos, por exemplo, construir um novo estabelecimento e no aviso dizer que não apoia obras de raiz, de obras de construção, só obras de remodelação. Portanto, a elegibilidade está lá nos critérios e é muito importante nós sabermos distinguir aquilo que são os critérios de elegibilidade, quer de uma empresa, quer de uma operação, de um projeto de investimento, quer os critérios de pontuação, que depois é uma segunda camada de análise e que é o nosso ponto 7, que é olhando, ultrapassando a elegibilidade do investimento, ok, aquele sistema de incentivos realmente adequa-se àquele investimento, temos que olhar para os critérios de pontuação e perceber se com esses critérios de pontuação nós conseguimos chegar à tal pontuação que nos permita chegar a financiamento. Genericamente, este tipo de critérios anda em torno de, vai variando, quer em peso, quer em termos dos próprios critérios, mas genericamente vai partilhando, vai variando em função de critérios ligados à experiência e à formação do promotor, à autonomia financeira da empresa, à relevância do setor de atividade para a região e para a entidade que analisa, a percentagem de investimentos em fatores dinâmicos de competitividade, a percentagem ou a existência de investimentos em determinadas categorias que são valorizadas, o número de postos de trabalho criados. Portanto, há aqui vários elementos que todos somados vão nos dar a pontuação final e que nós temos de ser capazes de analisar em detalhe com o cliente. Outro elemento muito importante que é a rentabilidade do investimento, quer dizer, a rentabilidade do investimento é um pressuposto de qualquer atividade empresarial, mas há aqui um elemento que nós gostamos sempre de sublinhar, que é a rentabilidade do investimento, no caso de fundos comunitários, tem que pressupor sempre a criação de pelo menos um posto de trabalho. Eu diria que sem esta condição não conseguimos chegar a critérios de pontuação que nos permitam chegar
Ahm, Está sem micro, Dr. Miguel. Peço desculpa que foi aqui sem querer que desliguei o microfone. Obrigado por terem chamado a atenção. Estava-vos a dizer que a rentabilidade do investimento é um detalhe que é sempre importante observar num aspecto muito fulcral, que é, com um projeto de investimento, nós temos que ser capazes de assegurar pelo menos a criação de um posto de trabalho. E se nós não somos capazes de assegurar a criação de um posto de trabalho, ou assegurando essa criação de posto de trabalho, o, a atividade da empresa passa a ter projetado, obviamente, no estudo de atividade económica, uma rentabilidade menor, então o investimento não vai trazer valor acrescentado à atividade da empresa. E, portanto, nós temos sempre que ter esta percepção de aquilo que nós vamos fazer com o dinheiro que nos vai ser atribuído tem que permitir ganhar margem, suportar pelo menos mais um posto de trabalho e, em casos muito particulares, principalmente nós verificamos muito isso no turismo, em que os projetos de investimento muitas vezes rondam dimensões mais baixas, na ordem, ou que permitem muitas vezes criar só um posto de trabalho, nós dificilmente temos instrumentos de financiamento nos sistemas de incentivos que nos permitem financiar projetos sem a criação de postos de trabalho e por essa razão, se o projeto não criar pelo menos um posto de trabalho e não for rentável com esse posto de trabalho, não faz sentido estar a candidatá-lo. Daí esta necessidade de ter a noção relativamente à existência de pelo menos um posto de trabalho associado ao investimento. Depois há aqui outro elemento muito importante e que às vezes nos corta aqui muita margem de manobra e nós notamos isso muito, por exemplo, no setor do turismo, que é o suporte estatístico da informação. Isto é, a taxa de ocupação que nós projetamos, por exemplo, num caso do turismo, a taxa de ocupação de um determinado quarto num projeto de investimento de turismo nunca pode ser uma taxa de ocupação completamente discricionária como nós gostaríamos que fosse 90%, 100%. Não. Existem dados estatísticos que estão alicerçados nas publicações do INE, quer anuais, quer trimestrais, e muitas delas vertidas em documentos de resumo estatístico do próprio Turismo Portugal, por exemplo. E se nós, a título de curiosidade, se estamos, por exemplo, a pensar no investimento na ótica do turismo, numa região como Tâmega e Sousa, em que temos uma taxa de ocupação de 23,5 à data de 2019, os dados pós-pandemia só agora serão conhecidos, ou só foram conhecidos agora nesta primeira metade do ano, nós não podemos estar, se partimos de um contexto em que a taxa de ocupação é 23,5, não podemos defender uma taxa de ocupação de 60%, porque não é de facto aceitável mediante os dados estatísticos de que dispomos. Isto obriga-nos a modelar, obviamente, o investimento. Precisamos de mais quartos, ou precisamos de mais capacidade instalada, ou receitas adicionais, além daquilo que é a nossa previsão de investimento inicial. E, portanto, isto é muito importante ter-se presente quando se considera esta lógica de estruturar o projeto de investimento, porque nós temos de ser capazes de definir um valor unitário de venda, uma taxa de ocupação, uma percentagem de exportação, em função daquilo que são critérios objetivos e não em função daquilo que é o nosso wishful thinking. Finalmente, a questão dos prazos e dos períodos a considerar, isto é, qualquer aviso diz qual é que é o termo do aviso, portanto, um aviso que abre agora pode fechar, por exemplo, 30/9 ou algo assim do género, e depois diz ainda qual é o prazo de análise da candidatura. E esse prazo, não temos um histórico muito bom de cumprimento, aliás, é péssimo. A nossa experiência em termos de Portugal 2030 é muito positiva numa ótica de abertura dos avisos que tem sido de acordo com o que estava projetado no plano de avisos e estão a abrir de acordo com o ritmo previsto, salvo raras exceções, mais no PRR. Mas depois o prazo de resposta não está a corresponder ao prazo que está estipulado. Normalmente está estipulado um prazo de resposta de 60 dias úteis, mais prazo de esclarecimento. Portanto, eu diria que cerca de 60 a 90 dias úteis. Isto corresponde a aproximadamente 3 a 4 meses e meio. O que não quer dizer que vá necessariamente acontecer. A nossa experiência é que os processos de análise e as notificações chegam-nos, já depois dos esclarecimentos adicionais, num prazo de 6 a 9 meses após a candidatura, o prazo de candidaturas ter fechado. E, portanto, é importante que se perceba que se nós estamos a olhar para um aviso que está aberto ou vai abrir agora, que o investimento deve ser planeado, sobretudo, para ser executado em 2024 em diante. E isso leva-nos ao segundo elemento, que é o período a considerar. Genericamente,
as despesas e os investimentos podem ser executados durante uma janela de tempo que está tipificada nos avisos, diz lá claramente, que genericamente pode andar entre os 12, 18 a 24 meses de duração. Portanto, o prazo de execução de uma despesa, de um projeto de investimento, desde que inicia a sua execução, e iniciar a sua execução é ter a primeira fatura de despesas de execução, até à última fatura, temos sempre este período que temos que respeitar como janela de cumprimento do projeto de investimento. Em cima de tudo isto, embora seja um trabalho mais nosso que de qualquer promotor e cliente, é muito importante conhecer os instrumentos de política pública, porque, a título de exemplo, as prioridades da região norte são muito diferentes das prioridades da região centro. Aquilo que a região norte considera como pertinente para desenvolver no tecido económico é diferente daquilo que a região do Alentejo considera. E, portanto, nós temos que conhecer estes instrumentos de política pública, porque estes elementos vão ditar muito daquilo que é os critérios de pontuação das candidaturas que vão ser submetidas. E mesmo dentro da própria região norte, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial do Tamiguei Sousa, ou a estratégia de dinamização local, de desenvolvimento local, por exemplo, da Dolman, vão ser muito diferentes de uma estratégia da Corana em Bragança ou da CIMA Alto Minho, no Alto Minho, porque realmente eles têm objetivos diferentes dos nossos. E isto é importante nós percebermos, porque depois os investimentos têm que corresponder às expectativas destes instrumentos. Há aqui um elemento que nós queremos sempre que os promotores tenham presente, que é, eu costumo dizer, quase em título de brincadeira, que para menos de 10 mil euros de fundos comunitários de incentivo, muito dificilmente se justifica estar a fazer candidaturas, porque realmente o processo é complexo, exige uma análise, como vocês estiveram a ver, exige uma análise, uma discussão com o cliente e depois há um acompanhamento e uma potencial fiscalização e auditoria da própria execução dos investimentos. Mas diria que nós podemos classificar de forma macro em três grandes divisões dos projetos de investimento. Ou seja, sistemas de incentivos que podem apoiar projetos e despesas até 25 mil euros, que existem sistemas mais simplificados, vouchers, vales de financiamento de despesas, que geralmente este tipo de financiamentos têm com participações mais altas. Estamos a falar de com participações de 75%, 80%, em alguns casos até 100%. Noutros casos, 50%, como em muitos outros avisos, mas genericamente abaixo de 25 mil euros faz muito sentido nós considerarmos vales e vouchers para despesas da atividade da empresa, não necessariamente de investimento, que permitem que a empresa evolua na sua posição competitiva. Digitalização de processos, certificações, acreditações, reorganizações da empresa, brandings, rebrandings, campanhas de marketing digital. Há aqui vários elementos que podem ser englobados neste tipo de vales. E isto tanto pode ser feito com candidaturas através de empresas, individualmente, como pode ser feito através de ações, aquilo que nós chamamos de ações coletivas, que são as ações que as associações empresariais, setoriais ou regionais, criam para depois envolver as empresas através das vagas que essas ações coletivas têm, 40, 50, 60 empresas por associação empresarial, para beneficiar de serviços especializados às empresas. Este tipo de ações geralmente está aberto, tem avisos abertos às entidades associativas, portanto, associações empresariais, associações setoriais, e só depois, quando são aprovadas nas associações empresariais, é que abrem as vagas a possibilidade de executar este tipo de financiamentos às próprias empresas. E aqui não há um critério de candidatura, há sim um critério de validação de elegibilidade da empresa. Voltamos sempre à questão da elegibilidade, as questões de autonomia financeira, dos níveis de faturação, a existência ou não de postos de trabalho, setores de atividade, este tipo de detalhes validam-se mediante uma candidatura que já exista, no tal conceito das ações coletivas. E, portanto, não têm que conhecer tão bem, podem é ter noção de que, às vezes, para se fazer um rebranding, para se fazer uma certificação, para se fazer lançar campanhas de e-commerce ou lançar campanhas de marketing digital, existem apoios mais simplificados que não faz tanto sentido estar a fazer candidaturas e sim estar a procurar apoios para a atividade da empresa. Isto também na área da internacionalização e da participação em eventos internacionais. Depois existe aqui um segundo patamar, que é onde nós acabamos por ter muitas candidaturas de micros e pequenas empresas, dado o volume do investimento e até a sua própria autonomia financeira face ao investimento elegível, que é este patamar dos 25 mil aos 300 mil euros de investimento, que tem surgido avisos com diferentes propósitos, descarbonizar,
eficiência energética, quer no comércio e serviços, quer na indústria, modernização das empresas, expansão de empresas, renovação de estabelecimentos, aquisição de equipamentos. Há aqui uma panóplia muito diversificada e cada aviso em cada região determina as suas prioridades. Ter muito presente aqui um elemento que tem sido mais ou menos transversal, não necessariamente igual em todo o território nacional, mas que tem sido transversal a quase todos os avisos, que é o conceito de que neste tipo de investimentos não há lugar a apoiar construção de raiz. Portanto, quando nós estamos a falar de requalificação de espaços, renovação de espaços, ampliação de edifícios ou de pré-existências, ok, podemos incluir aqui. Quando nós estamos a falar de construção de raiz, já temos que incluir necessariamente nos investimentos de 300 mil euros para cima. Isto é muito importante porque se não houver uma pré-existência, de facto o projeto não pode entrar nesta lógica dos 25 aos 300 mil euros. E finalmente temos os 300 mil euros a 25 milhões de euros, que é onde nós temos o campeonato mais exigente do ponto de vista dos avisos, porque com mais apoio também vêm indicadores mais exigentes e todos os projetos de investimento dizem de forma clara no aviso de candidatura com o que é que a empresa se vai comprometer no final do projeto de investimento. Genericamente, os menos de 25 mil euros são despesas realizadas, 25 a 300 mil euros são postos de trabalho criados e investimento feito, 300 mil euros e 25 milhões de euros. Estamos a falar de critérios como contratação de recursos humanos altamente qualificados, percentagens de volume de vendas para o mercado internacional, portanto exportação. Estamos a falar de valor acrescentado bruto às vendas da empresa. Portanto, há aqui métricas mais exigentes, indicadores económicos e financeiros mais exigentes que nos obrigam a pensar muito bem com o cliente se faz sentido ou não ir para este tipo de avisos. Por vezes pode fazer mais sentido descomplicar e simplificar um investimento de 400 mil euros para poder ir a um aviso de candidatura de 300 mil euros do que complicar e densificar esse investimento para ir ao aviso de candidatura dos 300 mil aos 25 milhões de euros, porque vamos estar a comprometer com coisas mais exigentes, com compromissos de longo prazo que podem depois trazer os problemas de validação no longo prazo à empresa. Mas diria que, de uma forma geral, 300 mil a 25 milhões, ok, podemos incluir construção nova sempre limitada a uma porcentagem de investimento, 25 a 300 mil só ampliação e remodelação de instalações e menos de 25 mil euros despesas correntes. Tenham em atenção que dos menos de 25 mil euros, geralmente vamos falar de com participações na casa dos 50% a 75% a fundo perdido, 25 a 300 mil na casa dos 40% a 60% a fundo perdido e 300 mil para cima, dificilmente temos com participações acima de 40% a fundo perdido do incentivo. E isto leva-nos àquilo que foi um bocadinho o tópico que nos motivou a organizar esta primeira sessão, que é o investimento de base territorial. Isto é um aviso que já teve diferentes nomenclaturas, já foi Sistema de Incentivos para o Emprego e Empreendedorismo, SI2E, já foi Programa de Apoio à Produção Nacional e agora chama-se Investimento de Base Territorial. O investimento de base territorial enquadra-se naquele patamar que eu tinha dito, dos 25 mil aos 300 mil euros e basicamente pretende apoiar investimento das empresas e não empresários em nome individual, das empresas, em setores que são considerados relevantes para as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas e para as CCDRs das diferentes regiões. E para ter uma ideia, este aviso é muito diferente do norte para o Algarve e do centro para o Alentejo. É muito diferente e nós temos sempre que verificar o enquadramento. Atualmente está aberto o aviso para a região norte, está aberto o aviso para o Algarve, para o centro e para o Alentejo nas prioridades regionais e depois abrirão ainda avisos em cada uma das CIM e em cada uma das áreas metropolitanas de todo o país. Portanto, há aqui diferentes portas de entrada para diferentes setores de atividade, para diferentes montantes de investimento e diferentes comparticipações. É muito importante, é ter noção de que isto são investimentos para micro e pequenas e médias empresas, obviamente, numa ótica de modernizar e expandir a sua atividade. Primeiro e antes de mais, políticas públicas. Isto obriga-nos a olhar para aquilo que é a estratégia regional de especialização inteligente de cada uma das regiões, para ter uma ideia no norte, os sistemas avançados de produção, o turismo, o capital, o setor cultural e criativo, os setores do design, da moda. Há aqui vários setores que estão lá e que estão identificados como prioritários. Depois existem os documentos do Plano de Desenvolvimento e Coesão Territorial, que são
os documentos de desenvolvimento de cada uma das sub-regiões, portanto, das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. E depois ainda existem agendas setoriais que vão ditar aqui alguns critérios de pontuação adicionais. Estas operações podem ter um investimento até 300 mil euros e podem beneficiar de fundo perdido até 60%, sendo que a base deverá ser 30% a 40% nas áreas que não sejam da baixa densidade, ou seja, o litoral, genericamente, até o Conselho de Marcanaveses, é um território em que a taxa de participação é um pouco mais baixa. De Baião para o interior e até de Guimarães para cima e de Braga para cima até à fronteira, estamos a falar de territórios de baixa densidade e todo o interior de Portugal, com exceção de Viseu, que não é um território de baixa densidade, são territórios onde há maior percentagem de incentivo, tendo em conta que são territórios economicamente desfavorecidos. E estes projetos de investimento podem ter no máximo 2 anos de duração, portanto, o momento da primeira fatura e o momento da última fatura não pode ter mais 24 meses de distância. E isto pode sobrepor aqui um detalhe adicional, que é nós não podemos ter qualquer despesa realizada até o momento em que se submete a candidatura, com exceção de despesas com concessão de projetos de arquitetura e de especialidades, que essas podem ser feitas antes do projeto ser candidatado, pelas razões óbvias que é necessária a concessão. Mas isto quer dizer que nós, quando submetemos a candidatura, no dia a seguir podemos iniciar a execução do projeto, mas podemos iniciar a conta e risco, porque de facto ainda não sabemos se ele vai ser aprovado ou não. E nesse sentido, é importante sempre avisar de que se nós iniciarmos logo no período a seguir à submissão da candidatura, os 24 meses não se esticam depois da decisão. Ou seja, começa a contar a partir do momento da primeira despesa. Estes avisos, como vos disse, já estão abertas as prioridades regionais, entre julho e outubro, previsivelmente, deste ano, e ainda abrirão também os avisos das comunidades municipais e das áreas metropolitanas. É muito importante ter noção que cada região tem a sua própria dotação. E isto nós, obviamente, analisamos com os clientes. E essa dotação, ou seja, o montante de dinheiro que está a concurso, tanto é definida em função da região como em função do setor de atividade. Para vos dar um exemplo, atualmente na região norte, a prioridade regional para toda a região norte está aberto o aviso, tem 3 linhas específicas. Um para só investimentos em estabelecimentos com classificação de lojas com história, outro só para investimentos no setor cultural e criativo e design, e outra linha só para certificação e acreditação de empresas na baixa densidade, para aumentar a base de competitividade dessas regiões. Isto, em cada uma delas há uma dotação disponível. Para ter uma ideia, a linha que tem mais dotação é da certificação de empresas na baixa densidade, porque é uma prioridade para os órgãos que tutelam este tipo de avisos. E, portanto, nós temos de ser capazes de olhar para os critérios de avaliação e para a dotação disponível e perceber qual é que é o risco, voltando um bocadinho lá atrás, de nós termos uma candidatura que possa ser aprovada, sim senhor, mas que chegue de facto ao dinheiro. E temos que olhar sempre estas diferentes divisões. O que é que está previsto no investimento base tutorial? Eu peço desculpa este mega diapositivo, mas para perceberem, porque isto depois ficará do vosso lado por e-mail. É possível apoiar ativos corpóreos, ou seja, ativos materiais, equipamentos, máquinas produtivas, equipamentos básicos, administrativos, informáticos, toda essa panóplia de equipamentos que nós precisamos para que a empresa trabalhe. Depois, os ativos incorpóreos também são elegíveis, ou seja, softwares, licenças, patentes, softwares, pagar o desenvolvimento de software desenvolvido à medida para a nossa própria empresa, portanto, isso também é elegível. Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing, este tipo de trabalho também é elegível na candidatura, desde que seja justificado e esteja alinhado com os objetivos da candidatura, e aqui é onde normalmente também entram os projetos de arquitetura e especialidades. Os custos com participação em feiras e exposições no exterior podem ser também justificados, desde que estejam em linha com o projeto. Portanto, imaginem que eu vou fazer aqui um projeto de investimento que é aprovado para um restaurante na Gralheira. De facto, aqui não faz muito sentido a gente incluir a participação em feiras e exposições no mercado internacional, não é? Porque não é propriamente o canal mais adequado de vendas daquele tipo de espaço e de investimento. Portanto, alinhar esta expectativa com aquilo que nós vamos estar a candidatar.
por outro lado, empresas que exportem ou que vão participar em feiras internacionais, já faz sentido que tenha esse tipo de despesas aqui incluídas. Depois os serviços com consultoria, incluindo os nossos trabalhos, e também os custos com a validação das despesas por TOC são elegíveis. A certificação de produtos, processos, portanto, aquelas despesas com as acreditações e certificações de empresas são muitas vezes valorizadas em termos de pontuação e são também elegíveis. Depois há aqui um elemento que é novo, que é a atribuição de custos indiretos em termos de taxa simplificada de 7%. Ou seja, juntamos todo o bolo de investimento e podemos adicionar 7% de custos indiretos que a empresa suporta por estar a realizar aquele investimento e que estão afetos ao investimento de forma indireta. Por exemplo, contas de eletricidade, de água, rendas, etc., que podem ser imputadas como custos simplificados, mas que não são despesas elegíveis porque não representam investimento na candidatura. No fim, e que não é de sumenos importância, os investimentos em obras de adaptação e remodelação de espaços são elegíveis. Agora, aqui até diz que podem ainda incluir a construção de edifícios. Agora, esta construção de edifícios, as obras de remodelação e outras construções, têm que ser muito bem justificadas. Ou seja, nós não podemos instalar, por exemplo, uma máquina numa indústria têxtil e justificar obras de renovação dessa indústria, a não ser que contribuam, por exemplo, para a eficiência energética do espaço. Mas se o investimento não for diretamente relacionado com a instalação do equipamento, essas obras não vão ser elegíveis. Por outro lado, se nós precisarmos de ampliar o pavilhão para instalar mais determinado equipamento e mais determinadas áreas para que esse equipamento opere e se altere os processos, aí sim estas obras já vão ser elegíveis. Portanto, as obras têm que estar sempre relacionadas com a capacidade produtiva do projeto de investimento. Claro que quando nós falamos de um restaurante ou um alojamento, este tipo de obras são aquilo que cria as condições para a capacidade produtiva da empresa. Portanto, esta análise de risco e de enquadramento faz sempre sentido avaliar caso a caso para perceber se se está alinhado com os objetivos do programa. Finalmente, este sublinhado para que fique ali sempre em marca d'água daquilo que vos estive a dizer relativamente ao investimento de base territorial. Há prioridades. As prioridades dos setores variam de região para região. E, portanto, onde aqui o que importa não é a sede da empresa. Atenção, sublinho isto. O que importa é o local do investimento. Onde será feito o investimento, nós temos que olhar para os documentos de política pública e para as prioridades setoriais e para os CAIs elegíveis. Os avisos dizem mesmo quais são os CAIs de atividade que são elegíveis. E, portanto, pensar muito bem nestas prioridades nos setores. Depois, ter muita atenção à dotação disponível por região e território e setor de atividade. Como vos disse, por exemplo, o setor cultural e criativo na região norte tem uma dotação de 1 milhão de euros e será muito competitivo o aviso. Ao passo que a certificação de empresas em baixa densidade já tem uma dotação superior, esperando-se menos candidaturas. Portanto, será a partida menos exigente a pontuação para se conseguir chegar a financiamento. E é possível que dentro do mesmo aviso, uma candidatura a esta linha, por exemplo, da certificação, uma candidatura com uma pontuação de 3.8 a 5, tenha financiamento para uma certificação de uma empresa na baixa densidade e uma candidatura com uma pontuação de 4.3 a 5 no setor cultural e criativo não tenha dotação. Não chega ao dinheiro porque há mais candidaturas a competirem mais por menos dinheiro. Sugerimos sempre utilizar os contactos que os organismos partilham para se tirar dúvidas, porque isto é muito útil. Muitas vezes temos aqui dúvidas de interpretação que nós entendemos de determinada forma, mas essa forma não é o relevante. O que importa mesmo é a análise que os técnicos fazem daquele ponto em concreto e, portanto, colocar as questões por escrito para ter os esclarecimentos por escrito em tempo útil. Depois, verificar sempre e validar os critérios de elegibilidade, quer do promotor, quer da operação, quer da própria despesa. Como vos disse, por exemplo, as obras de adaptação de um pavilhão para um processo produtivo em que nós não vamos lá instalar equipamentos não são elegíveis. Se nós formos ampliar um pavilhão que existe para meter mais equipamentos lá, já são elegíveis. Se a operação corresponde aos objetivos, ou se, por exemplo, a operação, se o investimento tem 400 mil euros de investimento e o aviso só aceita 300 mil euros de investimento, então aquela operação não pode ser candidatada a este aviso e vai ser rejeitada porque não é enquadrável daquele aviso, ok? E depois o promotor, se é empresário não individual, se é empresa ou não, se tem autonomia financeira, estes critérios são importantíssimos verificar antes da gente dar o passo de avançar para a candidatura. No sublinhar que pedíamos, se for possível, a utilização do chat, que é sempre mais fácil
numa ótica de conseguir organizar aqui um bocadinho melhor as questões e a conversa que possamos ter. Também não vamos ter aqui muito tempo, a lógica não é ter aqui uma sessão muito alongada. Vão ficar com os nossos contactos por e-mail para que no final também possam colocar essas questões por escrito. E volto a sublinhar que nós vamos partilhar a gravação deste mesmo webinar para que possam depois consultar ou ouvir caso estejam agora com dificuldade ou tenham que ter saído em determinado momento. Sublinho que este tipo de investimentos e este tipo de informação carece sempre de validação nossa e validação nossa com em reunião e em conversa com o cliente mediante o aviso em questão e portanto esta não é uma informação que é fechada no sentido de dizer sim, com aquilo já verifiquei e de facto a candidatura pode avançar. Não, há sempre necessidade de fazer esta análise projeto a projeto, empresa a empresa, esta análise da autonomia financeira da empresa no ano pré-projeto. Neste momento já temos contas fechadas de 2023, mas se não tivermos IES publicitada antes da candidatura ser submetida, teremos que considerar a autonomia financeira pré-projeto 2022, que é quando existe uma IES e a IES é que dita esta regra, ou então teremos que pagar um ROC para ter esse balanço intercalar reconhecido com determinado aumento de capital. Portanto, tudo isto são critérios que têm que ser considerados e assegurados antes da candidatura ser submetida. Isto é muito importante. Há critérios que nos obrigam a ser correspondidos quando a candidatura é aprovada, mas a esmagadora maioria dos critérios é observado no momento de submissão da candidatura. E, portanto, se num determinado momento a candidatura não tem aquele critério de elegibilidade, ela não vai ser aceita. Um caso muito comum que surge e que nós temos sempre um cuidado particular é o processo de licenciamento. Há avisos que nos permitem instruir a candidatura com um PIP, com parecer favorável, um pedido de informação prévia, desculpem, ou então com a arquitetura aprovada, ou até só com o comprovativo de submissão da candidatura. Isto significa que tem menos maturidade o projeto, mas pode ser aceito na mesma. E há outros avisos, por exemplo, dos 300 mil euros para cima, que só aceitam que a candidatura entre se pelo menos a arquitetura já estiver aprovada. Ou seja, tem que haver já uma arquitetura aprovada, ou então um PIP, novamente, com parecer favorável, do município competente, e com os pareceres necessários, porque há muitos projetos que têm que ter pareceres de Turismo Portugal, de reservas ecológicas, reservas agrícolas, organismos de segurança social, etc. Portanto, este tipo de elementos tem que ser assegurado no momento em que a candidatura é submetida. E não podemos depois estar a posteriori aí, pá, se eu sabia na altura forçava mais e tal, e conseguia submeter a candidatura. Não dá. No momento em que a gente submete a candidatura, à data e à hora que temos o comparativo de submissão, há um photo finish, por assim dizer, e portanto nesse momento nós temos que garantir que os critérios todos estão lá. Nós estamos como sempre, disponíveis para colocar convosco, para tirar todas as dúvidas e tentar enquadrar todos os projetos de investimento e fazer uma análise séria e competente daquilo que são os critérios de pontuação, os critérios de elegibilidade e o enquadramento no aviso. Portanto, não hesitem em contactar-nos. Nós fazemos e promovemos as reuniões com o cliente, quer no local do investimento, quer no escritório, de forma totalmente gratuita, numa ótica exploratória e de prospecção comercial. E depois de haver uma análise crítica relativamente aos critérios de pontuação, à possibilidade de sucesso ou insucesso da candidatura, aí sim é que avançamos para adjudicações e para custos ao cliente. Portanto, numa fase inicial é exploratório e este trabalho de desenho e discussão inicial é muito importante para a gente não estar a cometer erros no processo de elaboração da candidatura. Voltava então aqui a deixar à sala se me quiserem deixar alguma dúvida aqui por escrito. Caso contrário, teria muito gosto em contar convosco para uma próxima sessão que iremos em breve divulgar sobre temas conexos e se calhar olhar mais em detalhe para os assuntos que estão em cima da mesa nas várias frentes. Não só nos sistemas de incentivos, mas também numa ótica da contabilidade, nos benefícios fiscais, que são muito importantes também para apoiar o investimento, da nossa parte, esta capacidade que nós entendemos que para nós é diferenciadora na Cris Consulting, de reunir numa equipa, não sendo grande, numa equipa
multidisciplinar altamente qualificada, competências de diferentes áreas. Portanto, nós conseguimos dar-vos aqui uma ajuda no plano contabilístico, no plano financeiro, no plano fiscal, no plano económico-financeiro, numa ótica do apoio ao investimento. Conseguimos ajudar-vos numa ótica legal, do ponto de vista da contratação pública e dos detalhes mais, das questões mais técnicas do plano legal, e conseguimos apoiar-vos também nesta escalada de ambição para o plano internacional, para os consórcios, para as candidaturas à Comissão Europeia, para as acreditações, para as certificações e para a implementação de planos de formação, para a implementação de planos de qualificação de recursos humanos e até os desafios mais prementes e mais inovadores nas empresas, com especial destaque, e como muito nos diz e significa para nós, da semana de 4 dias, por exemplo, e da implementação de métodos e ferramentas de gestão do trabalho e gestão de equipas para otimizar o seu tempo de trabalho e com isso também otimizar as margens operacionais das empresas. Portanto, tentamos ter uma abordagem 360 ao ciclo de vida dos nossos clientes. Os fundos comunitários são um dos assuntos. Em breve estaremos aqui à conversa sobre outros temas que possam ser de vosso interesse. O meu muito obrigado pela vossa atenção e estejam perfeitamente à vontade para utilizar os nossos contactos para tirar as vossas dúvidas. Obrigado.